paz do Senhor, meus amados amigos e irmãos em Cristo Jesus, que alegria estarmos novamente para mais uma EBD online da Alfa e Ômega. E no dia de hoje nós iremos, na lição de número 2, aqui tratarmos das missões transculturais, sendo a sua origem na natureza de Deus. Sim, nós vamos falar muito sobre missões transculturais em todo esse trimestre, onde nós temos como tema até os confins da terra, falando sobre evangelismo, falando sobre missões, buscando conscientizar a igreja a necessidade de romper as barreiras geográficas até os confins da terra, a necessidade da igreja de buscar os povos não alcançados, seja ele entre os grupos menos evangelizados do Brasil, como nós falamos na aula passada, ou até mesmo seja na América Latina, seja dentro da América do Norte, seja na Europa, na Ásia, na África, aonde o Senhor nos orientar, na Oceania, aonde o Senhor te chamar, te despertar, te preparar, te vocacionar e te enviar. Ali nós devemos buscar as almas que estão perdidas. O contexto da lição de número 2 tem por texto áureo: quanto a mim, eis que o meu concerto é contigo e serás pai de uma multidão de nações. Aqui o comentarista vai colocar o relacionamento de Deus com Abraão e através da vida, através da família de Abraão, como que Deus buscou manifestar o amor dele para com toda a humanidade, A gente vai ter alguns contextos que o comentarista, o pastor Wagner Gabila de Curitiba, colocou na revista. O nosso intuito é agregar conteúdo àqueles que estão pesquisando. Tem muitos comentários aqui na internet de extremo valor, muita coisa boa. Então a gente somente quer acrescentar a pesquisa dos irmãos, contribuir para aqueles que vão estar preparando as suas aulas para ministrar nas suas igrejas locais, enfim, aqueles que querem estudar um pouco mais a palavra do Senhor. Nós temos por base a revista da CPAD, mas hoje em específico eu não vou ficar muito nela, porque eu creio que vocês estão lendo, estudando, então a ideia aqui é trabalhar com material que venha acrescentar no conteúdo de vocês, para que isso possa aí edificar, consolar, confortar, ampliar a linha de pensamento e a aula de vocês e daqueles que estudam com vocês. A verdade prática diz que o amor de Deus é a verdadeira motivação do crente para realizar a obra missionária. A palavra motivação vem da ação que te move. O que te move? O que te move? O que te leva a fazer algo? As pessoas hoje no mundo coach querem uma tentar motivar a outra, mas ninguém motiva ninguém. A motivação ela é interna, ela parte de dentro para fora. As pessoas estimulam umas às outras. A única pessoa externa que consegue te motivar é a presença do Senhor, a figura do Espírito Santo, o nosso Deus amado, Deus Espírito, que está constantemente nos lembrando das demais coisas, aquelas que Cristo ensinou, glorificando o nome de Cristo, glorificando o nome do Deus de Israel. Ele é o único, o nosso Senhor, o nosso Deus, a palavra, o nosso Senhor Jesus, são os únicos, o único Deus, a única influência externa que pode nos mover a agir. No mais, são influências, são estímulos, mas na verdade parte dos nossos desejos, das nossas motivações. Mas o que nos move a fazer a obra missionária? Não é status, não é conforto, não é férias, não é passeio, não é uma série de questões, fuga. Não. A obra missionária ela tem que ser caracterizada pela a entrega de alguém. Paulo fala em Atos 20, eu não tenho a minha vida como preciosa, contanto que eu cumpra o ministério que foi a mim designado. Ele entendeu o amor de Deus que um dia o alcançou e agora ele não tem sua vida preciosa, mas precioso para Paulo era fazer a vontade de Deus, manifestar o amor de Deus que um dia o alcançou. Então o amor é a verdadeira motivação, tem de ser a verdadeira motivação. E como que Deus mostra isso? Deus mostra isso através de um contexto de família. O Senhor vai mostrar, vai manifestar isso através
de uma família, virando para Abrão, Abrão que significa pai exaltado, aquele que era grande em idolatria, lá na terra de Ur dos Caldeus, ele agora vai ser chamado de Abraão, essa mudança da identidade de Abrão, né? Um homem que era exaltado em si mesmo, em meio a uma cultura perversa como a de Ur dos Caldeus, agora vai ser chamado pai de multidões, porque Deus tinha uma promessa que foi feita a ele a partir da resposta que Deus deu, a resposta que Abraão deu a partir do momento que Deus o chamou. Deus o chamou e ele foi obediente, e ali, por conta dessa obediência, ele foi chamado de amigo de Deus, foi justificado, e também Deus falou que seria nele ali abençoar todas as famílias da terra. Vamos ler esse texto de Gênesis 12, que é muito legal, que hoje eu vou ler bastante texto com vocês, né, para a gente poder tentar contextualizar dentro daquilo que Deus colocou no meu coração, para agregar de conteúdo para os irmãos nessa aula. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Abraão saiu sem saber para onde ia. Meu Deus do céu, aquele que é nascido do Espírito vai para onde o Espírito guia. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isso aqui é extraordinário, né? A chamada de Abraão, a chamada a glorificar o nome do Senhor, e através dele, através da família dele, da descendência dele, porque Cristo vem da descendência de Abraão. Abraão era chamado de pai Abraão, porque de Abraão veio Isaac, de Isaac veio Jacó, o conhecido como Israel, e ali de Israel veio Judá, da qual o nosso Senhor Jesus é descendente. O Gênesis 17 ainda diz: sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e seja perfeito. Esse contexto de perfeito aqui é íntegro, reto, né? Sincero, e é perfeito no que tange a completude. É um sinônimo de santidade, né? Anda na minha presença e seja santo. Sem santidade ninguém verá a Deus. Meu amigo, nós temos que andar em santidade. Nós vemos aqui que Deus, ele trabalha com milagres e com maravilhas, transcendendo até as leis da natureza, porque Abraão já tinha passado da idade, sua esposa também. Aquele que quer viver a obra missionária, ele tem que entender que o tempo pode demorar um pouco mais do que o normal, mas ainda assim Deus não tarda nas suas promessas. Aquele que quer viver a obra missionária precisa crer que Deus que prometeu vai cumprir. Aquele que quer viver a obra missionária, ele precisa gerar quando se converte, ele precisa gerar ao longo da caminhada, e a Bíblia mesmo nos diz que ainda na velhice darão seus frutos. Assim é a vida do missionário, ele é contínuo, né? Quem quer fazer obra missionária não pode começar hoje, se frustrar amanhã e deixar de lado, não. Precisa de constância, seja sempre constante, firme e abundante em toda a obra do Senhor, porque o vosso trabalho no Senhor não é em vão. Então, nós vamos ver aqui que Deus opera milagres, como operou na vida de Abraão, na vida de Sara, abrindo a madre dela. Deus, ele faz até mesmo a estéril gerar filhos. Então nós temos que crer que a terra seca do coração de homens em lugares extremamente difíceis, adversos, como era Corinto, o próprio Deus falou com Paulo que tinha muito povo ali. Então, se você estiver numa região onde as pessoas elas não querem o evangelho, em alguns lugares onde o povo é muito pobre, eles abraçam o evangelho de uma forma mais fácil, mas em alguns outros lugares de culturas mais ricas ou de culturas mais filosoficamente bem estabelecidas, eles têm uma certa dificuldade, e ainda assim nós não devemos desistir e perseverar na fé e na obediência no propósito que Deus nos designou, como fez com Abraão. Abraão, ainda idoso, já com 99 anos, ele teve uma visão do Senhor. Deus apareceu para ele e ali confirmou a promessa que havia feito a ele. Vamos para o texto. E porém o meu concerto entre ti e mim,
e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: quanto a mim, eis o meu concerto contigo, e serás o pai de uma multidão de nações. Não é só de Israel. Não era só de Jerusalém, não era só do Oriente Médio, é de uma multidão de nações, mostrando o Senhor, falando diretamente com um homem chamado, vocacionado para ser pai de muitas nações, mostrando que Deus tinha um propósito para com muitas nações. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de multidão, pai de nações, te tenho posto, e te farei frutificar grandissimamente, e te farei, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. E estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti, em suas gerações, por concerto perpétuo, já falando da aliança de Cristo, uma aliança perpétua, para te ser a ti por Deus e a tua semente depois de ti. E te darei a tua semente depois de ti a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em perpétua possessão, e ser-lhe-eis o seu Deus. Nós vemos aqui nessa leitura, fiz questão de ler esse texto, porque Deus ele é um Deus de aliança, ele é um Deus de compromisso. Em cada uma das suas dispensações, ele se manifestou de uma forma diferente, fazendo um compromisso com os homens, suas exigências para aquela época, e mesmo que os homens fossem falhando, Deus ele tinha sempre um propósito. Como falhou na época de Adão na inocência, Deus ainda assim tinha o seu propósito estabelecido. Ele estabeleceu um relacionamento com os homens não obedeceram ali, Deus criou um relacionamento com Noé, depois de Noé abençoar, multiplicar sobre a terra, e na família de Abraão Deus iria manter o seu propósito vivo, Então nós vemos aqui o Senhor manifestando a tua bondade e o teu favor para toda a humanidade através da família de Abraão. O contexto da introdução diz mais uma vez sobre transcultural, que traz a ideia de um missionário que transpõe barreiras da cultura de um povo ou civilização para apresentar o quê? O amor de Deus, Isso implica interação com todos os grupos étnicos da Terra, com os diferentes aspectos da vida das pessoas. Nós partimos disso na semana passada, e aqui eu trouxe o contexto de que o missionário na missão transcultural. O que é transcultural? É alguém que sai da sua cultura, vai para entrar em outra cultura para apresentar outra cultura. Como assim? Ele sai da sua cultura, o missionário sai do seu ambiente, de sua família, do seu país, da sua igreja, e ele vai para uma outra cultura, ou seja, um outro estado, ou seja, um outro país, no meio de outras divisas geográficas, idioma, formas de se alimentar, enfim. Ele sai de uma cultura, vai para outra cultura para apresentar a cultura do reino de Deus. Ali manifesta pelo amor de Deus, E todo reino tem os seus súditos, todo reino tem as suas músicas, todo reino tem as suas vestes, todo reino tem os seus soldados que avançam sempre andando na direção do seu comandante, buscando ampliar seus territórios. E coisa extraordinária é quando eles voltam com a bandeira branca, dizendo que venceram. E a vitória do povo de Deus é quando ela conquista um território novo, que é o coração do ser humano, que agora é conquistado para Cristo. Coisa linda. E também tem as suas leis, E aí Jesus lhe disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. Quando ele foi questionado sobre a maior e mais importante lei, e de todo o teu pensamento, fazendo menção a Deuteronômio, Shema, este é o primeiro e grande mandamento, e o segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem, ou se resumem, toda a lei e os profetas. No reino de Deus, a lei está sujeita ao amor. As profecias se manifestam em Cristo, e Cristo é a expressão do amor de Deus, Então nós vamos ver ali a expressão do amor de Deus se manifestando em Cristo, que é descendência de Abraão.
O que Deus vira para Abraão e fala? Sai da tua terra. Nós somos convidados a sair da nossa comodidade, nós somos convidados a sair da nossa estabilidade, né? Como foi Abraão. Mas Deus, ele sempre teve um contato com famílias, né? Como foi com a família de Abraão, e ele cumprindo a promessa na idosa Sara já. Ele teve um propósito com a família de Noé, que o salmista chama de pregoeiro da verdade, sim, mas ali Noé, Deus salvou, colocou para dentro da arca só sua família, né? Abraão, que saiu da sua parentela de Ur dos Caldeus, mas levou consigo a sua família, né? Josué chega a enfatizar: eu e minha casa serviremos ao Senhor. João Batista, o profeta que quebrou o silêncio de 400 anos de Deus, ali preparando o caminho para o Senhor. Meu Deus, que coisa extraordinária. Quem quer trabalhar com missões precisa entender que existem pessoas na base. Nem todo mundo vai, mas o suporte, a conscientização, os mantenedores, os intercessores, aqueles que estão compartilhando de informações acerca dos missionários, aqueles que estão ligando, meus irmãos, pastores, obreiros, líderes, não abandone os vossos missionários. Vocês não sabem como é difícil estar aqui numa cultura diferente, num país diferente, todos os dias sofrendo de situações diferentes que mostram-nos como que nada está no controle de nossas mãos e que nós dependemos só de Deus, e muitas das vezes precisamos de uma palavra de ânimo, de conforto, de consolo. Sim, nós precisamos desse suporte, né? João Batista recebeu o suporte, ele foi o suporte, aquele que prepara o caminho do Senhor, mas ele também teve um suporte de uma família, um sacerdote e sua esposa, que a Bíblia fala que eram irrepreensíveis e inculpáveis. Esse homem quebrou o silêncio de Deus de 400 anos, né? Coisa extraordinária. Nós vemos ainda a família de Pedro, né? Jesus curou a sogra de Pedro. Então Pedro tinha uma esposa, Pedro tinha uma sogra. Paulo chega a falar em 1 Coríntios capítulo de número 9, será que eu não posso levar comigo a minha esposa, ou será que só Pedro que pode? Então ele está valorizando ali, falando aos coríntios sobre a obra missionária que deve ser feita também em família, né? Nós vamos ver que Deus está trabalhando o tempo inteiro em família. Nós vemos a figura de Filipe, evangelista, pregando, multidões se convertendo, milagres acontecendo, ele largando tudo no meio do alto status do seu ministério para ir para o deserto pregar para um eunuco. Esse homem lá na frente, em Atos, capítulo de número 21, se eu não me engano, ele agora é chamado de evangelista. E ele recebe Paulo na sua casa, no seio da sua família. E a Bíblia diz que ali havia 4 moças que eram santas e profetisas, ou seja, o legado da obra evangelística e missionária de Filipe não estava sendo transmitido só para aqueles que viam e ouviam do lado de fora, mas agora suas filhas dentro da sua casa, elas eram cheias do Espírito Santo, elas eram moças que andavam em santidade, eram pessoas que iriam reproduzir também esse propósito em família, né? Deus trabalha com família. Timóteo, educado pela sua mãe, pela sua avó, ainda que o pai não fosse crente, ele era grego, a vida de Eunice e Lloyd mostra a dedicação que a família tem que ter em preparar obreiros, né? A gente precisa investir nos nossos filhos, que são futuros pastores, cantores, pregadores, evangelistas, missionários, coisa extraordinária, ou até mesmo médicos, porque não dentistas, que vão trabalhar servindo no campo transcultural. Há uma demanda infinita na Work Mission, nós vamos falar sobre isso em missões um pouco mais à frente, de servir com os dons e talentos profissionais, coisa extraordinária. E o carcereiro, que em Filipos foi salvo, com sua família, no seio familiar, recebendo a palavra. Agora nós vemos a figura de Abraão. E Deus foi em Abraão falar que todas as famílias da terra seriam benditas. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber mesmo para onde ir. Né? A figura de Hebreus 11, 8 ali, Abraão entra dentro da galeria da fé. Sim, coisa extraordinária. Ora, tendo as Escrituras previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios,
anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações seriam benditas em ti, né? Na figura do próprio Cristo, que é descendência de Abraão. Isso é Paulo escrevendo em Gálatas 3, 8, e também o versículo 16 diz bem assim: ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não diz e as descendências, como falam de muitas, mas como de uma só, e a tua descendência, que é Cristo. Em Cristo nós vemos o amor de Deus, o amor de Deus que foi manifestado na promessa que Deus fez a Abraão, que obedeceu. Isso foi imputado como justiça e ele ainda foi chamado de amigo de Deus. Eu quero abrir um parêntese aqui para falar que o reino de Deus é um reino de amigos, que o evangelismo, as missões, elas acontecem sozinho, mas quando nós fazemos em grupo nós conseguimos ir mais longe, né? Nós conseguimos ampliar, né? Quando nós fazemos entre os nossos amigos nós temos mais satisfação, né? Do mesmo modo que dentro do nosso lar, aonde é a base e a estrutura, da onde começa o trabalho evangelístico e missionário, nós precisamos fazer isso mantendo um vínculo de amizade, de pai com filho, de esposo com esposa, além de muito amor. Isso é extraordinário, que a lição está focando hoje no contexto de Deus se relacionando com Abraão e manifestando o seu amor. O tópico 1 diz da natureza missionária de Deus no chamado de Abraão, né? Nós falamos aí sobre o sai da tua terra, que revela uma ordem e um chamado de Deus para ir a um lugar que a princípio ele não sabia, como nós já lemos em Hebreus 11. Junto com essa ordem vinha uma promessa: em ti serão benditas todas as famílias da terra, né? Coisa extraordinária. Essa promessa diz respeito a uma bênção espiritual, como nós continuamos lendo no versículo 16, que se manifesta em Cristo, né? Nós vamos ver que a partir de uma família Deus providenciou a salvação para o mundo inteiro. Coisa linda, foi através de uma família, a família de Maria, né? Ali com José, ainda que a concepção de Cristo foi espiritual pelo Espírito Santo, foi através de uma família, do nascimento de um bebê, que Deus manifestou o seu Filho unigênito. Deus, ele sempre tem os meios extraordinários e a família continua sendo a base de tudo, né? Aí nós vemos a missão, no subtópico 2, como sendo uma atividade de Deus. Nós enfatizamos isso, não somos nós que fazemos uma grande obra para Deus, é Deus que está fazendo uma grande obra e nos permite participar dessa grande obra que Ele está fazendo, né? Aqui nós vamos ver que o protagonista da missão continua sendo Deus, né? Ele muda ali o nome de Abrão para Abraão, rompendo as cadeias geográficas, porque Abrão era grande só em Ur, agora ele vai ser um pai de multidões. Ele rompe as cadeias da idolatria, do pecado, né, para libertar Abraão, que era um idólatra, né? Ele agora vai fazer um homem obediente, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não tendo-lhes imputado os seus pecados. Pôs em nós a palavra da reconciliação. Deus, ele é aquele que, por amor a nós, ele rompe as cadeias do pecado, como rompeu as cadeias da idolatria de Abraão, né, fazendo com que ele ampliasse. Na mudança do nome, simbolicamente ali, está conduzindo ele também a romper cadeias geográficas, cadeias de idolatria, para que ele pudesse agora ser o pai de multidões, né, adorando a Deus e fazendo Deus ser adorado entre tantas as nações, a qual se deu a si mesmo, o nosso Senhor Jesus, por nós, para nos remir, para nos perdoar a toda iniquidade e purificar para si um povo especial, zeloso de boa obra. Não é aquele que são escolhidos, não. Não é alguém que é mais importante ou menos importante, não. Agora não tem judeu, gentil, homem, mulher, não tem grego, não. O povo zeloso de boas obras, o povo especial é a igreja do Senhor, aquela que ele chama também de corpo, né? A qual é a própria cabeça, que guiando e orientando vai dando a direção e a igreja segue os seus passos. Então nós vemos o nosso Deus como um protagonista da missão, né? Aquele que está fazendo uma grande obra, sim. Nós vemos o nosso Deus como aquele que está agindo, e ele é que é o modelo
missionário a ser seguido. Como assim, Diego? Deus é o modelo? Não é o Hudson Taylor, não é esses homens que são colocados na galeria dos heróis da fé, da igreja, na história da igreja? Sim, esses homens são extraordinários, nós precisamos lembrar dele, nos motiva a ir além, mas o nosso modelo ideal é o Senhor, sim, o nosso Deus, Ele mesmo, olha, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Foi Deus que amou. Amou de que maneira? Um amor ágape. O que é ágape aqui? É um amor, sim, mas é também generosidade. É Deus sendo generoso com uma humanidade perdida, né? É gentileza, mostrar bondade. É Deus cuidando, né? Ali na variação agapau, valorizando a sua criação, o atraindo, estimando o homem como a coroa da criação que ele mesmo falou, registrando em Gênesis, e agora recolocando o homem numa situação de intimidade que foi perdida por conta da queda lá no Éden, né? Sentir ou manifestar uma preocupação por alguém, é Deus se preocupando com o homem. Isso é extraordinário. Ser fiel, fiel a quem? Fiel a Ele mesmo. Deus é fiel e permanece fiel, e se nós formos infiéis, Ele continua fiel à sua palavra. Sentir prazer em, o Senhor se alegra nos seus santos quando eles estão obedecendo e cumprindo os teus propósitos. Ter cuidado com, o Senhor cuida de nós, o Senhor provê, o Senhor ajuda, o Senhor livra, o Senhor sustenta, o Senhor renova, o Senhor fortalece, o Senhor guia, o Senhor orienta, o Senhor restaura, o Senhor usa com graça, usa com poder, usa com palavras, usa manifestando o seu amor. Isso é extraordinário. Só que ágape e agapau aqui tem uma etimologia que é a expressão sacrificial. Olha lá que está em 1 João 4,16. Nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele, de modo que nós também temos que nos sacrificar por amor às almas. Nós também temos que ser generosos para com as almas. Nós também temos que valorizar, estimar aqueles que estão ao nosso redor, aqueles que Deus também amou, pelo qual aqueles que Jesus morreu para salvar. Sentiu-se preocupar, manifestar preocupação por aqueles que estão perdidos. Nós precisamos ser fiel ao propósito que Deus nos chamou. Nós precisamos buscar sentir prazer em fazer. Ai de mim se não pregar o Evangelho. Ai de mim se não pregar o Evangelho, me foi imposta essa obrigação. Mas se eu faço sem alegria, eu só compro um papel. Não, nós temos que ter alegria, né? Sentir prazer em fazer a obra que Deus nos designou. Ter cuidado com, fazer com zelo, com cuidado, dando o nosso melhor. Deus amou o mundo. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. E Ele nos amou primeiro. Sim, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Paulo ainda vai falar aos Romanos que em todas as coisas somos mais que vencedores porque Ele nos amou. Tudo porque Ele nos amou, né? Ele nos amou. É coisa extraordinária. E como Ele nos amou, nós também devemos amar. Como Ele se entregou, nós também devemos nos entregar por conta dos nossos irmãos, por conta das almas. Sim, isso é muito importante. Nós vemos que nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Sim, se guardados os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Me diz aí, Diego, uma ordenança, a última ali de Marcos 16, que vai permear toda a lição desse trimestre. Ide, pregai o Evangelho.
né? Permanecer no mandamento. Deus deu uma ordem, um mandamento, e de pregar o evangelho. Nós devemos cumprir, já que esse é o contexto da lição, cumprir esse mandamento, permanecer no mandamento. Assim estaremos amando ao nosso Deus. Sim, como o Pai me amou, também eu vos amei a vós, permanecei no meu amor. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo que nós ainda éramos pecadores. Vede com grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele. Nós precisamos entender que Deus nos amou e que ainda que o mundo ele não nos conheça, porque não conheceu a Ele, nós precisamos continuar manifestando a obra e a glória, o amor do nosso Pai, porque nós fomos chamados filhos de Deus, e isso é algo maravilhoso. O amor de Deus, falar do amor de Deus é algo muito grandioso. Não tem como deixar 1 Coríntios capítulo de número 13, né, a partir do versículo 4 ali, que diz que o amor ele é sofredor. Quem quer fazer a obra missionária não é que vai sofrer. A gente fica vendo esses cultos de missões aí, essas exposições sobre missões, né? Mas vai falar, o missionário vai sofrer, tem que sofrer. Não, fazer a obra já imputa os seus sofrimentos. A doutrina do sofrimento é algo que está dentro da realidade do cristão. Quem quiser vir após mim, que negue-se a si mesmo. E o missionário, ele está fora da sua casa, longe da sua família, fora da sua igreja, fora da sua cultura, outro idioma, outra língua, dificuldades financeiras, como nós falamos na última aula. Então isso vai gerar muitos sofrimentos, né? E a igreja, que é a enviadora ou a que está recebendo o missionário, ela tem que tentar de uma forma ou de outra minimizar o sofrimento. O amor é benigno, benignidade é aquele amor que se manifesta por palavras que levantam, palavras que estimulam, palavras que confortam. O amor não é invejoso. Nós não temos que ter inveja de quem está indo ou quem está voltando, se está dentro, se está fora do Brasil, se está fazendo, se está acontecendo, se as almas estão se convertendo, está sendo divulgado no Instagram ou não. Não, nós devemos entender que um lança semente, o outro rega, é Deus que dá o crescimento. Ele faz como Ele quer, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, com quem Ele quer, né? O amor não trata com leviandade. Não é indiferente. A indiferença é um sentimento terrível, né? O amor não se ensoberbece. O amor não se ensoberbece, não enche de orgulho. Eu sou missionário, que não sei o que. Não, meu amigo. Privilégio que Deus deu. A gente se alegra. Não tem como. Aonde a gente passa, compartilha da oportunidade que teve de estar em lugares como a América Latina, como a África, como a Europa, falando do amor de Deus, das experiências. A gente se alegra, mas tem que ter cuidado com essa alegria para não parecer soberba ao outro e, de fato, não ser soberba dentro do nosso coração. O amor não se importa com indecência. Não é porque a cultura tal vai ficar sem roupa, que eu tenho que ficar sem roupa e entrar dentro do contexto. Ou aqui, claro que tem um contexto de relacionamento, né? Preservar a pureza. O amor não trata com indecência. Eu estou dentro do contexto de evangelismo, de missões, né? O amor não busca os seus próprios interesses. Quem está trabalhando com evangelismo e com missões busca os interesses de Deus, que é glorificar o seu nome em meio àquelas almas não alcançadas. Isso precisa ser lembrado. O amor não se irrita. Meu amigo, isso não é fácil, não. Tem que fazer um exercício de fé, de oração, de jejum, mortificar a carne, porque é muita situação para irritar a gente, mas o amor, que é amor mesmo, não se irrita. E em Deus, que é amor, nós que nele estamos, precisamos buscar não nos irar, não nos se irritar. O amor não suspeita mal. Cuidado com os pensamentos que vêm na sua mente. Há um ditadozinho muito comum, a gente sempre repete ele, que nós não podemos evitar um passarinho de voar sobre a nossa cabeça, mas nós podemos sim evitar dele fazer um ninho, né? A gente não pode ficar suspeitando do mal, fazendo de malícia na nossa mente, tentando entender coisas que na verdade não são coerentes. O amor não fecha ou não folga com a injustiça, mas fecha, folga, faz um concerto com a verdade. A gente tem que tomar muito cuidado, porque as culturas são muitas, mas
A nossa cultura ela é permeada pela palavra de Deus, ela que é a nossa regra de fé e prática, e é a verdade, ela que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. É ali que nós conhecemos a Cristo, é ali que nós vemos a história da manifestação do amor de Deus, para com a humanidade. Então, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Quem vai fazer a obra evangelística e missionária tem que viver de fé, tem que viver em fé, de fé em fé. Sim, tudo crê, tudo espera, tem que ser paciente, não tem para onde fugir. O amor tudo suporta, o amor nunca falha, o amor nunca acaba. Isso é bom lembrar sempre. Quem está fazendo a obra evangelística e missionária, ele pode até se chatear, se frustrar, querer parar em algum momento, mas tem uma hora que, Jeremias, eu queria parar, mas quando ardeu um fogo nos meus ossos, eu vi que seria muito pior se eu não fizesse do que fazendo aquilo que o Senhor me designou. O amor não falha, não acaba. Nós temos os tempos em que às vezes nós vamos, às vezes nós paramos, nos restabelecemos, damos os ataques, fazemos o trabalho, chegada de filhos, busca de recursos ou ventos que nos movem para lá e para cá. Enfim, uma hora a gente para, outra hora a gente levanta a tenda, como Paulo fazia, mas não acaba, o amor não acaba. E a gente precisa entender o que Paulo está falando na continuação ali no versículo 11. Quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino. Eu discorria, eu conversava como menino. Mas logo que eu cheguei a ser homem, eu acabei com as coisas de menino. O que ele está falando? Ele está falando sobre o amor. Então, quando ele era menino, ele fazia só aquilo que agradava a ele. Só aquilo que ele achava bom. Só aquilo que interessava, ele falava como um menino, sonhador ali que está relacionado só aos seus desejos, seus prazeres, suas vontades. Agora o amor, ele serve, o amor é serviço, ele está agindo em prol do outro, ágape, servindo, às vezes se sacrificando pelo outro. Isso é coisa de homem, de maturidade, da maturidade cristã. A obra evangelística e missionária, ela expressa a vida de um homem salvo, porque alguém que foi salvo, foi impactado pelo amor de Deus, teve sua vida transformada, e ele não consegue guardar isso só para ele mesmo, ele precisa compartilhar isso com outras pessoas. A obra evangelística e a obra missionária é uma expressão da vida do salvo, a expressão pública, então baseada onde? Baseada no amor de Deus, que é a ênfase ali do tópico 2 todo, que é o princípio fundamental, o amor de Deus manifesto desde o Antigo Testamento. Eu não vou entrar muito nesse tópico aqui, porque nós vamos ter uma lição falando só sobre missão transcultural dentro do Antigo Testamento, uma outra toda dentro do Novo Testamento. Nós já lemos alguns versículos que a revista indica, e eu quis agregar o conteúdo aí, trazendo esses acréscimos acerca dessa perspectiva do amor. Ainda vemos a questão da redenção, onde nós vamos ver que o Senhor é aquele que remiu o seu povo, como eu falei, que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo ainda nós pecadores, como diz Paulo em Romanos 5, o versículo 8. Em Cristo nós vemos essa remissão, em Cristo nós vemos essa manifestação do amor de Deus, e por isso que nós precisamos pregar a Cristo crucificado, quem se entregou, e que atraiu a si todos aqueles que para ele olham, Isso é muito importante. No tópico de número 3, nós vamos ver aí agora a questão de um Deus missionário, voltando a falar do Velho Testamento ali, na figura de Noé, a figura que eu falei das dispensações, onde Deus vai trabalhar com a queda do homem, no dilúvio, na eleição de um povo, e todos esses homens falharam ali em Babel, e depois vai trabalhar com Abraão, manifestando em Israel a sua escolha. Eu até vou ler aqui esse subtópico 2 do tópico 3. Por meio de Abraão e da sua fé, Deus escolheu Israel para ser um povo especial ao longo da história, para que participasse de um modo especial no seu plano de remir toda a humanidade, remir toda a humanidade e estabelecer o relacionamento vertical e correto com Deus. Israel seria o exemplo para as demais nações.
Era o desejo do Altíssimo que Israel se distinguisse dos outros povos com uma joia preciosa. Ele queria que a santidade de Israel, como exemplo vivo do poder de sua graça, atraísse o restante das nações. Entretanto, Israel fracassou nesse propósito. A promessa estabelecida em Gênesis foi invalidada pela apostasia e a infidelidade da nação, que mostra-se muito em Jeremias, que é o livro das apostasias. Isaías fala, Isaías capítulo de número 1 já começa falando de um homem com feridas que não foram tratadas com óleo, que é a figura do próprio Israel com feridas espirituais que não queria ser curado pelo Senhor. O povo de Israel, por conta dessa sua infidelidade, provou, infelizmente, de vários cativeiros. Foi cativo na Síria, foi cativo na Babilônia, foi cativo sobre o Império dos Medo-Persas, da Grécia, e na época de Jesus também, pelo Império Romano. Sim, aí Deus vai atuar agora por intermédio da igreja. O Senhor Deus sempre desejou que os gentios fossem levados à luz, né? O Isaías vai falar que o Senhor Jesus, né, ele não se satisfez vir somente para os seus, mas fez-se luz para os gentios. Lá em Isaías 9 ainda está registrado: a Galileia dos gentios, o povo que andava em trevas, viu uma maravilhosa luz, né? Por meio de quem é isso? Por meio de Cristo, por meio do cumprimento divino da promessa dada a Abraão de abençoar todas as famílias da terra. Embora Israel tenha fracassado no seu ministério intercultural, Deus transferiu esse ministério para os filhos do Novo Testamento, a igreja de Deus, eu e você. Essa igreja herdou uma incumbência divina, sendo chamada a participar com Deus na evangelização do mundo. Por isso fomos chamados para ser sal da terra e luz do mundo, né? Sal da terra para poder salgar, para poder trazer os sais minerais, aquilo que prepara a terra para a semente preciosa, e também para dar um gosto para essa vida sem graça, vazia das pessoas. E luz, lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, lâmpada no sentido de iluminar, para dar os passos ali, não tropeçar, luz para direcionar. O Senhor nos convida a ser aquela que vai direcionar as nações a Cristo, que vai ajudar as nações a não tropeçarem nas pequenas e grandes pedras dessa vida, que vai dar o tempero, o gosto, o sabor da existência humana que foi criada para adorar a Deus, né? Como disse o Salmista 96, todas as nações adorem, glorifiquem ao Senhor, esse que vai ser glorificado entre todas as nações, e também preparar, né? Como o sal mineral prepara o sal da terra, prepara a terra para ela ser fértil, para essa preciosa germinar e dar muito fruto. O nosso Deus, ele é o único que se manifesta como um Deus que ama, como um Deus de amor. Sim, o nosso Deus, ele é um Deus relacional. Ele se relacionava com Adão no Éden, ele se relacionou com Noé, manifestando ali para fazer a arca. Não só com Noé, ele se manifestava com Enoque, que foi trasladado e levado para si, e foi contado antes de Noé ali, era avô de Noé, né? Gênesis 5, Hebreus 11 vai relatar. Judas também fala desse grande profeta. Sim, ele era um Deus que se relacionou com o homem, se relacionou com Abraão, mas não só com Abraão, se relacionou com Jacó lá na pedra, enquanto ele estava também no val, se relacionou com todos os profetas, tinha vínculo direto de relacionamento, falou com Gideão, falou com Manoá, pai de Sansão, se relacionou com Isaías, com Ezequiel, com Jeremias, com Zacarias, com Abacuque, dando-lhe um abraço, trazendo a sua mensagem, que seria um conforto para aquele povo de Israel. Sim, porque ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, ainda que não haja alimento, sim, ainda nós nos alegraremos em Deus. Esse é o cântico do missionário, né? Ainda que não tenha o gado lá, ainda que nos falte a provisão, nos falte a esperança, a cura, nos falte a alegria, nós ainda nos alegraremos em Deus, a fonte do amor que nos preenche, que nos alimenta, que nos sustenta, que nos estimula e que transborda por intermédio de nossas vidas e que busca nesse transbordar saciar a sede das almas que estão sedentas, das almas entre muitas nações. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu vos enviei ao mundo. João 17, 18. Ainda Jesus, em João 20, 21, para nós entendermos que Deus é a fonte do amor e o ministério transcultural, ele tem a sua origem em Deus. Nós vamos ver Jesus falando:
paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. A palavra enviou aqui é o apostelho, né? Ordenar, mandar alguém ir para um lugar específico, mandar embora, despedir. A nossa saída do Brasil foi abrupta. Nós não tivemos nem tempo de despedir de algumas pessoas queridas. Às vezes nem eu entendi como sair, depois a Tereza. E foi assim, da outra vez não, nós fomos enviados, fizeram festa e tal. Dessa vez foi um arrancado, tirado, permitir que alguém parta para que alcance a liberdade. A liberdade está relacionada à obediência. Nós somos livres para escolher a quem servimos, escolhemos servir a Cristo e agora vamos viver essa liberdade em Cristo, que é cumprir o teu propósito, viver no centro da sua vontade. Ali ainda está ordenar a partida de alguém, enviar, expulsar. O Senhor tirou, né? Porque Ele, sendo Deus, esvaziou-se de si mesmo, se fez homem. E foi obediente até a morte, morte de cruz. Por causa disso, terá um nome sobre todo nome, toda língua confessará o seu nome, todo joelho se dobrará diante dele. Mas ele foi expulso, enviado pelo próprio Pai e manifestou o amor de Deus aqui entre nós. Muitas das vezes nós também somos expulsos do meio da nossa família, do meio da nossa igreja, da nossa cultura, da nossa casa, da nossa cidade, para um lugar hostil, ou até mesmo às vezes diante do olhar de alguém, um olhar de muito mais conforto, mas que só quem está nos seus devidos lugares sabe as dificuldades que enfrenta, né? Ele me enviou e eu também vos envio. A palavra que é outra, não é o apostelho, é pempo, né? Que é enviar, ordenar que algo seja levado a alguém. Olha que coisa extraordinária. Jesus foi aquele que foi enviado. Paulo vai usar muito esse apostelho em todas as suas falas, mas aqui ele colocou outra palavra: eu vos envio, eu vos pempo. Eu gostaria que vocês levassem algo a alguém. Eu quero que vocês levem a esperança, eu quero que vocês levem a alegria, eu quero que vocês levem a graça, eu quero que vocês levem a paz, eu quero que vocês levem o amor. Tudo isso pela pregação do Evangelho, que foi loucura para muitos, sim, escândalo para outros tantos, loucura para os gregos, escândalo para os judeus, mas é salvação para todo aquele que crê. Sim, enviar, empurrar ou inserir alguém, sim, algo para outro, colocar alguém de um lugar no outro, que Deus possa te colocar aonde Ele quer, que Deus possa te enviar para onde Ele quer, que Ele possa fazer contigo como Ele quer, pois por certo, se você for obediente como foi Abraão, ainda que não saiba para onde, ainda que não saiba como, por certo, você será chamado amigo de Deus e através de ti transbordará o amor de Deus. Em Abraão foram benditas todas as famílias da terra, e que Deus possa te usar para abençoar tantas famílias, que Deus possa usar a tua família e te abençoar no meio da sua família, para que a sua família seja bênção para tantas outras famílias. A conclusão vai nos lembrar que nós vemos a natureza missionária de Deus desde o início da Bíblia. Sim, a partir de uma família, Deus planejou a salvação de toda a humanidade. Em Abraão, a qual Cristo é descendência. Sim, a salvação de toda a humanidade. Isso revela que o plano redentor de Deus está fundamentado no seu excelso e glorioso amor pelo mundo todo. É esse amor que estimula a Igreja de Cristo a levar a sério a obra missionária até que o Senhor volte. Deus não desistiu do pecador, por isso Ele conta conosco, pois é a sua vontade que todos os homens se salvem. Escreveu Paulo em 1 Timóteo, versículo 2:4. Não fica com medo não, tá bom? Porque o amor lança fora todo medo. E o Senhor não nos deu um espírito de medo, mas de amor, de coragem e de equilíbrio. E que Deus te ajude e te use a fazer a sua obra, a obra de Deus, participar dessa grande obra que Deus está fazendo, manifestando assim o seu grandioso amor entre todas as nações. Semana que vem a gente continua. Se essa aula te ajudou, te edificou, contribuiu de alguma forma contigo, deixe aí o seu curtir. O canal é novo, perdemos o antigo canal, mas lá no outro canal, canal da Alfa e Ômega, tem lá outras aulas de escola bíblica, são estudos
que podem contribuir para a sua edificação, tá bom? Se você quiser abençoar o nosso projeto, ser um mantenedor aqui da nossa família aqui no Campo Missionário, também pode entrar em contato pelos os telefones que vão aparecer aí embaixo, né? Mandar uma sua oferta via Pix, via Zelle, ou como você achar melhor, mas não deixe de ofertar a sua oração por nós, porque nós somos muito carentes. Deus em Cristo te abençoe. A paz do Senhor.